Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô passando por aqui para fazer a correção das atividades dessa semana. Então, agora, nesse momento, esse vídeo tem como finalidade, além de corrigir com vocês, também tirar alguma dúvida que durante a realização das atividades apareceu. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês e se por um acaso não suprir a dúvida de vocês, vocês podem me procurar no particular, tudo bem? Lembrando que essas atividades devem ser entregues na semana que vem, então a intenção é ajudar vocês a colocar esse material em ordem, tá? Então, em primeiro momento, nós temos a história da lebre e a tartaruga. É uma leitura que ainda acredito que os pais precisaram fazer para as crianças, para eles entenderem, para eles conseguirem fazer os exercícios, né? Porque eles ainda estão em processo de alfabetização. Então, era uma leitura de uma fábula onde contava a história de dois personagens, a lebre e a tartaruga. Então, nesse sentido, já temos a resposta da questão 1, né? Que diz, quem são os personagens desta fábula? E daí nós temos a lebre e a tartaruga, letra B. Já na questão 2, diz assim, quem desafiou a tartaruga para uma corrida? E aí, como eu acredito que vocês viram na história, é a lebre, né? A lebre que dá o desafio para a tartaruga e acaba, na verdade, perdendo para a tartaruga, né? E aí, com base nessa história, nós vamos fazer a questão 3. Na verdade, a gente supõe, né, que já que é uma corrida, tem vários animais para apreciar, né, a disputa. E aí foram levantados alguns animais e em cima desses animais foi criada uma atividade onde tinha as letras embaralhadas de nomes de alguns animais. E vocês tinham as imagens que ajudavam a vocês deduzir que animal era esse. Então, nós temos aí o primeiro, que é a cobra, o segundo, que é o leão, terceiro, macaco, quarto, coelho, quinto, girafa e o sexto animal, a vaca, tá? E lá na questão 4, nós tínhamos também alguns animais, né, nome de animais, onde as crianças precisavam contar a quantidade de letras e também sinalizar qual eram as vogais. Lá na primeira palavra, né, no primeiro nome do animal, nós tínhamos 7 letras e aí apareciam sim 3 vogais, mas as vogais se repetiam, então não tinha necessidade de colocar 2 vezes, mas se colocar também não tem problema. Então as vogais que apareciam eram A, né, que aparece na verdade são as vogais A e U. Já na palavra jacaré nós temos 6 letras e as vogais que aparecem são A e E, ou E. E na última palavra, que é minhoca, nós temos 7 letras e as vogais são I, O, A, certo? Já na questão 5, nós tínhamos uma cruzadinha, e aí a cruzadinha tinha nomes de alguns animais que estavam na imagem, no quadro acima, e aí vocês tinham que completar essa cruzadinha de acordo com essas imagens. Então, os animais que apareceram nessa cruzadinha foram tigre, urso, macaco, coelho, cavalo, cachorro, girafa, onça, vaca, galinha, boi, ovelha, como vocês podem ver aí na imagem. Se vocês quiserem pausar o vídeo e fazer a conferência e depois voltar, tudo bem, tá bom? Já na questão 6, nós temos aí uma lista, né, de nomes de animais que vocês poderiam colocar o que vocês conhecem, tá? Poderia repetir de alguma atividade anterior, poderia colocar animais, né, que ainda não apareceram nas atividades. Então, fica a critério de vocês. Já na questão 7, vocês tinham que separar em sílabas as palavras, né, que estão aí na atividade. Então, por exemplo, na primeira atividade, as sílabas ficaram separadas dessa seguinte forma: tartaruga. Isso na letra A. Na letra B, partida.
Na letra C, lebre. Na letra D, disputa. E na letra E, chegada. Então, as sílabas tinham que ser separadas nos quadradinhos, né? Ou nos espacinhos que vocês têm aí, de acordo com a correção. Depois nós tínhamos a questão 8, que era para vocês ligarem as palavras que rimam. Então, nós temos aí lebre, que rima com casebre, tartaruga, que rima com pulga, corrida, que rima com torcida, e chegada, que rima com largada, tá? Na questão 9, nós temos algumas palavras, né, um banco de sílabas, né, que são dados códigos que vocês têm que descobrir qual palavrinha forma com essas sílabas, né? Então, nós temos aí, na primeira palavra, medalha, de acordo com os códigos lá do quadro. Depois, torcida, megafone e, por último, trilhas. Na questão 10, são respostas pessoais, né? Então, vocês tinham que criar frases de acordo com a imagem. E aí, como é de resposta pessoal essa questão, a correção será feita individualmente. Tudo bem? Já lá em matemática, nós temos alguns sólidos ou figuras planas, né? Que são relacionados à geometria. Então, nós temos primeiro um instrumento, né? Que chamamos de triângulo, que tem tudo a ver com a forma geométrica triângulo. Depois, nós temos uma latinha, que está relacionada com o sólido geométrico cilindro. Depois nós temos um chapéu, que está relacionado ao sólido geométrico cone. Nós temos a caixa de presente, que está relacionada à forma quadrada, né? E nós temos, por último, uma bola que está relacionada ao sólido chamado esfera, tá? Então, ficou dessa forma a relação entre objetos e sólidos e figuras geométricas, tá bom? Nós temos aqui agora na questão 12 uma atividade de adição que as crianças conhecem por a operação, né, por continha de mais. Então, a primeira coisa que teria que fazer no probleminha seria contar quantos animais, né, estão no desenho, na figura, e depois adicionar mais 8. Então, 14 mais 8 é igual a 22. Essa continha poderia ser feita com palitos, com alguma coisa concreta ou mentalmente, né? E nós temos a resposta aí, que é a letra A, 22 animais. Depois, na questão 13, nós temos aí alguns números embaralhados, e aí precisa colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, primeiro ficou 20, depois 18, 15, 10, 7 e 2, tá? Na atividade 14, nós temos aí um desafio, né, uma proposta onde as crianças precisavam escolher um cômodo da casa e aí contar os passos, né? Quantos passos tem esse cômodo. E aí, por ser uma resposta pessoal, não tem uma estimativa exata ou uma resposta exata para essa pergunta. Então, ela é de resposta pessoal também, tá? Na questão 15, nós temos aí os números ordinais, ou seja, esses números nós usamos para colocar ordem em coisas ou até mesmo em filas, em pontuações, não é mesmo? Em disputas. Então, nós vemos aí que nós estamos falando desses números em uma fila, né? Uma fila de animais. E aí as crianças tinham que olhar na fila e identificar, qual lugar esse animal estava, tá? Então, o animal jacaré estava em primeiro lugar, o animal burrinho estava em 7º lugar, o ratinho estava em 9º lugar, e aí nós temos o gatinho em 4º e a ovelha em 2º, de acordo com
a correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no particular. Já na atividade de ciências humanas e da natureza, nós tínhamos alguns animais, né? Então, eles tinham que identificar quais eram os menores animais para colocar na frente. Então, eu identifiquei aqui, né, para vocês quais eram os animais menores de acordo com o comprimento que aparece na legenda abaixo da imagem. E aí, de acordo com esse levantamento, os animais menores são anta e avestruz, que é a letra B, que deve ser assinalada, tá? Já na questão 19, nós temos aí 2 animais e um banco de características desses animais, né? Então, olhando para a lebre, podemos identificar as seguintes características da lebre, que é terrestre, a lebre é um animal terrestre que tem pelos e é rápido, né? Já a tartaruga é um animal devagar, que tem carapaça e é aquático, tá? Lá na questão 20 era para identificar qual acessório usar, né, para fazer exercícios físicos ou corridas, e aí vocês teriam que circular o tênis, né? Já na questão 21, nós temos uma imagem e logo abaixo um banco, né, de dados, onde vocês tinham que completar a frase. Então, nós tínhamos aí as seguintes ideias, né, ou posições que os animais estavam, e aí nós temos para cima, para o lado, para frente. Então, a lebre olhava para cima, observando o morango, enquanto a tartaruga seguia olhando para frente, desejando chegar ao fim da partida. Então, a frase ficou dessa seguinte forma, tá? Façam a correção direitinho e qualquer coisa, estamos por aqui para ajudá-los. Já na questão 22, são dados pessoais de cada criança, então o nome, o apelido, a data de nascimento e o que gosta de fazer ou o que gosta, né? Então era para completar com os seus dados, né? Os dados da criança, tudo bem? Essa correção também será feita de forma individual. Já na última questão de ciências humanas da natureza, nós tínhamos alguns objetos e era para eles ligarem qual material utilizado nesses objetos. Então, o primeiro, né, o apito, nós temos aí o material plástico. Já o megafone, nós temos o material utilizado, ferro, a fita, tecido e a medalha, metal. Então, essa é a correção dos exercícios dessa semana. Gente, eu quero agradecer a parceria de vocês e também parabenizá-los pela dedicação e ficamos por aqui. Muito obrigada!